Podemos começar agora a revisão para a P4 da unidade 7 de Introdução ao Antigo Testamento. A primeira pergunta de revisão: qual o significado da sigla OHC? Obra historiográfica cronista. Legal. Bom, vamos lá. Uma outra pergunta sobre isso. Os relatos encontrados no livro de Esdras e Neemias nos mostram uma certa relação entre aqueles que retornaram do exílio babilônio e os que haviam ficado na terra de Israel e que ainda praticavam o culto de Yahvé nos escombros de Jerusalém. Como pode ser caracterizada essa relação? Bom, foi uma relação tensa, repleta de inúmeras crises que surgiram entre esses grupos. Para os remanescentes, a reconstrução do templo e da cidade significaria a volta da opressão pela má administração nas mãos dos poderosos. Tudo bem? Então, próxima pergunta, texto de referência. Precisamos compreender que o texto que possuímos em mãos, a Tanakh, Torá, Lei, Nibim, Profetas, Ketubim, escritos, ou para nós cristãos, simplesmente o Primeiro Testamento, é uma coletânea de escritos que se formou ao longo de mais de 1000 anos na história do povo de Israel e que reflete a vida do povo nesse período. Há uma relação recíproca entre os escritos ou livros do Antigo Testamento e a vida histórica de Israel. A compreensão dos textos pressupõe conhecimento dos contextos históricos e do desenvolvimento da vida na sociedade israelita. Rolf Rentorf, 2009. Ora, a partir desse trecho da apostila, responda a respeito da escrita das narrativas que compõem o Antigo Testamento, o que seria correto afirmar? Que o texto bíblico está cheio de tensões e polifonias, que são resultantes desses longos anos de reflexão na vivência com Deus. Ora, polifonias são diversidade de compreensão de uma mesma mensagem. Próxima pergunta, vamos lá. No capítulo 5 do texto de Neemias, ocorre um fato inédito na história de Israel. As mulheres se unem aos seus maridos e vão ao governador Neemias a fim de lhe pedir justiça. Se atualizarmos essa atitude para o nosso próprio tempo, o que ela representaria? Ainda que tendo fé em Deus, é preciso que algumas medidas sejam tomadas por parte dos sofredores. Por isso, as reclamações são válidas em todos os contextos. E hoje nós também podemos reclamar. Não devemos ficar de boca calada quando nos oprimem. Mais uma pergunta? Segundo a teologia da obra historiográfica cronista, expressa sobretudo no livro de Esdras, havia um tripé essencial para a implementação dos conceitos da Torá no momento histórico em que Israel retornou a Jerusalém. Esse tripé era formado por raça eleita, o templo e a lei. Simples assim. Próxima pergunta. Que livros compõem a obra historiográfica cronista? Ora, 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias. E a última pergunta da unidade 7 da nossa revisão para a P4 do Antigo Testamento. Como se dá a relação dos escritores da obra historiográfica cronista com a história? Ora, os cronistas não são historiadores, como a historiografia moderna que existe transparência e fidelidade ao narrar os fatos. Antes, os cronistas são teólogos, que possuem preocupações e intenções teológicas ao narrar esses fatos. Então, essa seria uma boa resposta. Encerramos aqui então a unidade 7, vamos passar para a próxima.